E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas. Hoje, estudando uma função que não é tão comum, mas pode aparecer, conhecida como anidrido de ácido, ok? Bom, como que eu tenho essa função? Como que ela surge? Como reconhecê-la? Uma função anidrido de ácido, né, um composto dessa função, surge a partir de duas moléculas de ácido carboxílico que perdem uma molécula de água. Então vamos entender aqui esse processo. Olha só, com relação ao nome, anidro significa sem água. Daí vem o nome anidrido, onde eu perco uma molécula de água, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui um ácido carboxílico com outro ácido carboxílico. Não necessariamente eles precisam ser o mesmo ácido, duas moléculas do mesmo ácido. Pode acontecer eu ter duas moléculas do mesmo ácido que reagem para poder formar, no caso aqui, o anidrido e água, ou eu tenho ácidos diferentes que estão misturados, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, que um OH de um dos ácidos se junta com o H de outro ácido, assim formando a água. E eu emendo a minha cadeia desse pedaço direto aqui no oxigênio, formando aqui o meu composto da função anidrido, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, um C dupla O, um O e ao lado outro C dupla O, certo? Alguns sais são conhecidos como sais anidro. Como assim? O que significa isso? Muitas vezes, quando eu vou analisar a estrutura do cristal, né, dos íons desses sais e tudo mais, pode acontecer de moléculas de água entrarem nessa estrutura, chamada água de hidratação. Um sal anidro é quando eu não tenho essas moléculas de água que promovem aí a chamada água de hidratação, tá certo? Aqui no caso, anidro, o nome ajuda a gente a entender o que eu quero dizer na minha função, ok? Vamos pegar lá um pouquinho das propriedades dos anidridos de ácido. Bom, em geral eles são polares, ok? Mas pouco solúveis em água. Por quê? Essa polaridade não é tão acentuada, uma vez que eu não tenho, por exemplo, uma interação semelhante com a da água, que é a ponte de hidrogênio. Tá? Então, assim, eu tenho uma certa polaridade. Por exemplo, se eu comparo um anidrido com um éster, o anidrido é um pouco mais polar, ok? Mas ainda assim não é polar o suficiente para que seja solúvel em água. Com relação à nomenclatura, vamos entender aqui, ó, muito simples. Eu uso a palavra anidrido no começo, e aí como eu tenho aqui, ó, dois ácidos carboxílicos, eu vou analisar. O ácido menor vem primeiro aqui, número de carbonos desse ácido, tipo de ligação na cadeia, terminação oico. E depois, em seguida, o ácido maior, número de carbonos, ligação, também terminação oico, ok? Às vezes vocês vão encontrar trocado aqui, mas o que alguns livros podem inclusive trazer? Eles priorizam a ordem alfabética e não o tamanho da cadeia, aqui, como eu disse, ácido menor e ácido maior, tá certo? Vamos ver então alguns exemplos. Eu tenho aqui o anidrido talvez mais conhecido que a gente trabalha, ok? Esse anidrido, preste atenção, tem aqui, ó, dois carbonos, ele veio do ácido etanóico, e aqui também dois carbonos, ou seja, eu tenho aqui duas moléculas do ácido etanóico que sofreram aqui uma desidratação, elas se juntaram e perderam uma molécula de água. Então aqui eu tenho anidrido etanóico. Como eu tenho o mesmo ácido que deu origem aqui a esse anidrido, eu não preciso colocar duas vezes a palavra etanóico, etanóico. Uma vez só já fica subentendido. Como a gente tem na nomenclatura usual, etan eu posso usar como acete. Então esse aqui é o anidrido acético. Anidridos nem sempre aparece assim no nosso dia a dia com tanta facilidade como outras funções orgânicas. Mas em laboratório eles são muito usados como precursores, ou seja, como reagentes de partida para eu chegar num determinado composto, ok? Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho aí deles. Vamos lá, então aqui, por exemplo, o anidrido etanóico é usado na síntese da aspirina, que é o ácido acetil salicílico, ok? O AAS. Vamos lá, outro aqui, outro anidrido, perceba, ó, C dupla O, C dupla O.
Tenho aqui agora um anidrido que não é simétrico, ou seja, que veio de ácidos diferentes. Tem aqui um com 4 carbonos e outro aqui com apenas um carbono. 4 carbonos, but. 1 carbono, met. Na nomenclatura que eu ensinei, primeiro a cadeia menor. Então, esse é o anidrido metanoico, butanoico. Ok? Por fim, o último exemplo para a gente analisar, tem aqui, ó, anidrido, C dupla O, C dupla O, uma cadeia com 3 carbonos, e aqui uma cadeia que tem uma parte aromática. Esse ácido aqui é menor, né, o que deu origem, esse pedaço é menor, então aqui eu tenho anidrido propanoico, por conta de 3 carbonos prop, e aqui esse ácido que dá origem aqui a esse pedaço é do ácido benzoico, então esse é o anidrido propanoico benzoico, ok? A gente fecha essa função e agora a gente vai para exercícios. Até a próxima, tchau, tchau.